E diz assim, a gente vai ler até o verso 7, depois a gente pula para o 13, tá bom, Júnior? Vamos lá. Gênesis capítulo 31, a partir do verso 1, diz assim: Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra dos teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando os seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto do vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Pode passar. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não me permitiu que me fizesse outro mal. A gente vai pular, na verdade, para o 32. A partir do versículo... Deixa eu só olhar aqui, que eu terminei não anotando. Não, vamos deixar. Depois eu leio para vocês. Pode deixar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar. E eu quero te apresentar, ó Deus, essa palavra, tua palavra, que é viva e eficaz. E ela já tem autoridade por si só, ela já tem poder por si só para convencer o homem. O seu Espírito pode nos convencer de tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Eu coloco a tua igreja no teu altar, eu coloco a minha vida no teu altar, como instrumento nessa noite, Pai. Usa a minha vida e fala aquilo, Senhor, que o Senhor deseja falar para a tua igreja reunida nesse lugar. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, por favor. Bem, eu estava ministrando, na verdade, na célula, terça-feira, né? Eu estava dentro de mesa. E nós temos um ditado que a gente fala assim: mensagem boa é a mensagem que gera mudança. Porque às vezes a gente quer pregar algo e que é muito bom aos nossos ouvidos de ouvir. Mas muitas vezes aquilo que nós ouvimos, nós temos uma dificuldade de colocar em prática, não é verdade? E eu fui muito desafiada na terça-feira, e eu falava assim, quando a gente foi para o momento de compartilhar, eu falava assim: vamos compartilhar sobre que pendências nós temos para resolver. E foi muito interessante, porque à medida que elas iam falando, uma a uma, elas falavam assim: eu não tenho pendência nenhuma, né? Aí começava a falar assim: acho que eu não tenho pendência com ninguém. Aí daqui a pouco, enquanto elas estavam falando, eu lembrei de alguém que eu tenho uma pendência. Aí daqui a pouco o Espírito ia ministrando sobre aquilo que elas tinham pendência. E o mais interessante é que durante essa semana, de terça até hoje, eu fui recebendo mensagem delas. E elas dizendo: pastora, eu resolvi essa pendência. Eu fui muito tocada e eu precisei fazer aquilo que eu achava que já estava resolvido. Então eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a ver que aquilo que nós ouvimos, elas estavam colocando em prática. E eu creio que o que nós colocamos em prática por obediência vai nos levar para o lugar da promessa. Porque o lugar da obediência é o caminho mais apropriado para você herdar as promessas de Deus. Amém? Só que eu quero te dizer uma coisa: caminho de obediência não é um caminho fácil. Caminho de obediência muitas vezes vai nos requerer renúncia. Caminho de obediência muitas vezes vai nos requerer que a gente mortifique quem somos, minimize de fato as nossas vontades, mortifique o que nós desejaríamos fazer, mas nós precisamos fazer. Então, essa passagem que nós acabamos de ler, ela trata a respeito de um homem que pôde vivenciar altos e baixos. Eu quero fazer só um pano de fundo rapidamente, porque pode ser que nem todos conheçam a história de Jacó, mas a vida de Jacó, ela já começa dentro de um conflito, num meio conflituoso, que era onde, dentro do ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Rebeca, a sua
e havia gêmeos no seu ventre. A palavra fala que aqueles gêmeos, então, eles ficavam o tempo inteiro se movimentando no ventre, até que uma hora a Rebeca começa a ficar angustiada, porque no seu ventre havia uma agonia. E o Senhor então fala com Rebeca e fala: não se preocupa, porque no seu ventre há duas nações. E já quero abrir um parêntese aqui, para esse tempo onde estão tentando legalizar o aborto. Quando uma mulher aborta de forma voluntária, ela não está apenas matando um bebê, mas ela está destruindo uma nação. Uma geração inteira deixa de acontecer, deixa de nascer porque uma mulher aborta. Deus estava falando: no teu ventre há duas nações. Jacó e Esaú foram e se tornaram dois povos. Sabe quem é Jacó? Já ouviram falar de Israel? Pois é. Imagina se Rebeca decide abortar aquele bebê. Israel não existiria. Vocês têm noção do que é isso? Então, quando Deus fala no teu ventre há duas nações, só que Deus fala algo que contraria aquela cultura, porque a cultura dizia que o filho mais velho herdaria, além da dupla herança, ele seria aquele que assumiria toda a família, então ele teria benefícios por ter nascido primeiro. Só que Deus vai falar o seguinte: o mais velho servirá o mais novo. Deus está contrariando a lei da primogenitura quando ainda Jacó estava no ventre da sua mãe. Agora chega o momento do nascimento daqueles bebês. A Bíblia diz que primeiro sai Esaú e, pegado o pezinho do seu irmão, nasce Jacó. As pessoas, elas tinham um misticismo muito grande. Então elas davam um nome para representar muito o tempo, a cultura, o momento em que estavam vivendo. Então quando nasce Esaú, eles dão o nome de robusto, um menino robusto, um menino forte. O Jacó que nasce segurando no pezinho de Esaú, eles pensam: esse garoto estava querendo ludibriar o direito da primogenitura. Esse menino estava querendo roubar o direito de se tornar o primeiro filho. Então dão o nome de Jacó, enganador, usurpador. Aquele foi o rótulo no qual Jacó nasceu, cresceu. Esaú, a Bíblia diz que Isaac, seu pai, amava mais Esaú, tratava melhor Esaú. E eu fico imaginando que Rebeca, como uma forma que eu acho que muitas mães fazem isso, de compensar os sentimentos que o pai talvez não desse sobre Jacó, ela começa a tratar agora Jacó de uma forma diferente. Então era um pai que colocava a mão na cabeça de um filho chamado Esaú e uma mãe que protegia Jacó. O tempo passa e Isaac agora está velho, já está turvo nos olhos e ele precisa liberar a bênção sobre os seus filhos, sobre o seu filho mais velho, Esaú. Então Isaac chama Esaú e fala: filho, vai ali, mata um novilho, prepara um guisado para mim, porque hoje é o dia de eu te abençoar, hoje é o dia de eu liberar a bênção da primogenitura sobre você. Só que Rebeca, sua mãe, estava ouvindo e ela fala: não, Jacó, não é sobre Esaú que tem que ter essa promessa. Vamos fazer o seguinte: tu se passa pelo lugar do teu irmão, faz jus ao nome que nós te colocamos. Tu és enganador, tu és mentiroso, tu és usurpador. Você precisa colocar em prática o nome que vai dizer a respeito de quem você é. E Jacó fala: mas como? Porque eu sou liso e o meu irmão é peludo. Não se preocupa, já está tudo aqui na minha mente. A gente pega o pelo de animal, eu colo no braço do teu irmão, do teu braço, e você vai se passar pelo seu irmão. E a roupa e o cheiro, não tem problema. A gente pega a roupa de Esaú, coloca em você. Seu pai está cego, quando ele chegar perto de você, ele não vai sentir o cheiro de Jacó, mas ele vai sentir o cheiro de Esaú. E aquilo então pareceu bom aos olhos de Jacó. E Jacó faz aquilo tudo que a sua mãe o orienta a fazer. A Bíblia diz que de fato Jacó chega primeiro porque ela faz tudo com muita rapidez. Quando finalmente Jacó chega perto do seu pai Isaac e fala: pai, está aqui o guisado. Eu vim aqui para receber a sua bênção. Naquele momento, então, Isaac percebe que a voz não era de Esaú. Ele fala: não, essa voz não é de Esaú. Me parece que é Jacó. Chega perto de mim, filho. Sou eu, pai. Sou eu, Esaú.
toque nos meus braços. E quando o pai então toca, sente o pelo e diz assim, é verdade. A voz não é de Esaú, mas a pele é, o cheiro é, parece ser Esaú. Naquele momento então Isaac libera uma bênção sobre Jacó. Algum tempo passa, chega finalmente Esaú com o Isaac, seu pai. E quando ele chega agora, fala, pai, vim receber a promessa. E o pai fala, olha, eu já liberei a bênção sobre você. Não, pai, não foi a mim, foi ao meu irmão. Ah, meu filho, o que eu tenho para liberar sobre você é, você servirá ao seu irmão. Então naquela hora sobe uma ira no coração de Esaú, e Esaú jura o seu irmão de morte. Rebeca simplesmente havia plantado uma semente de discórdia na sua casa. Rebeca fala, filho, vai lá para Padã-Arã, onde eu tenho um irmão chamado Labão. Você vai passar um tempo, deixa a poeira baixar, e quando as coisas começarem a melhorar, você volta. Então Jacó vai para Padã-Arã. Chegando lá, encontra o tio dele, Labão, e fala, sou Jacó, filho de Rebeca, e o seu tio recebe. Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Lia era mais velha, Raquel era mais nova. E a Bíblia diz que então Jacó se apaixona por Raquel. Quando ele se apaixona por Raquel, ele chega para o seu tio e fala, eu quero casar com a sua filha. E Labão diz assim, tudo bem, se você quer casar com Raquel, vamos fazer o seguinte, você trabalha para mim por 7 anos, depois de 7 anos, o salário que eu deveria te pagar por esses 7 anos de trabalho, vai ser o dote da minha filha. Tudo bem? Tudo bem. Jacó era apaixonado por ela. Então ele se submete a trabalhar 7 anos pela Raquel. E finalmente, quando os 7 anos se passam, a Bíblia diz que para Jacó pareciam dias. Sabe quando alguém está focado? Sabe quando alguém está tão apaixonado que não percebe o tempo passar? A Bíblia diz que ele trabalhou como se fossem dias. Chega o dia do casamento de Jacó com Raquel. Nós estamos falando de uma época onde não havia muita luz elétrica, onde as mulheres, quando elas iam para a sua noite de núpcias, era no escuro. Então, Raquel é que vai participar do festejo, mas quando vai para o quarto, o pai não libera Raquel, e sim Lia. Depois de Jacó ter relações sexuais com Lia, sem perceber que era Lia, no outro dia, na claridade, percebe, terminei casando, dormindo com a mulher errada, com a irmã. E ele vai chateado para reclamar com o seu tio, e agora seu sogro. E Labão diz assim, olha, você não sabia, não sei na sua terra, mas na minha terra, a gente casa primeiro a mais velha, a mais nova, a gente casa depois que casa a mais velha. Mas faz o seguinte, para você não ficar no prejuízo, trabalha para mim por mais 7 anos. Depois de 7 anos, eu te dou a minha filha. Alguém que enganava foi enganado. E aí a Bíblia diz que realmente Jacó trabalha por mais 7 anos e se casa com Raquel. Só que o tempo vai passando e a Bíblia diz que Jacó era aquele cara que onde ele colocava a mão, as coisas aconteciam. Havia uma prosperidade sobre Jacó. Tudo que ele fazia fluía, progredia. Então, o seu sogro, que era um homem também muito, aquele tipo de pessoa que gosta de ludibriar, ele começava a observar. Eu não sei se você já viu isso acontecer, ou se isso já aconteceu com vocês, mas principalmente em empresas que trabalham com comissão, né? Aí a gente diz na empresa, vamos colocar uma meta. Se você atingir a meta X, o percentual que você vai ganhar em cima das vendas vai ser X. Aí você começa a ralar e você alcança a meta. Aí no primeiro mês você bateu a meta, no segundo mês você bateu a meta, aí daqui a pouco o dono começa a olhar e fala, peraí rapaz, esse cara está ganhando muito dinheiro. Vamos repensar a meta. Eu vou mudar agora a meta, não é mais Y, é menos Y. E aí ele começa agora a trabalhar mais, vai batendo a meta, daqui a pouco muda de novo a meta. Era isso que acontecia com Jacó. Jacó chega um ponto em que por 10
vezes ele acertava o salário com o seu sogro e o seu sogro mudava o salário. 10 vezes Jacó precisou refazer o seu salário. E nesse tempo, então, já se vão 20 anos de Jacó em Padã-Arã. Só que agora, e agora eu quero começar a entrar de fato nessa mensagem, agora Jacó precisa resolver uma pendência. Jacó precisa agora liberar áreas na sua vida que estavam aprisionadas. E eu comecei essa mensagem, mas antes eu queria fazendo uma pergunta para você. Quem deseja viver o novo de Deus, levanta a sua mão. Seja em qual área, amém? Você deseja viver o novo de Deus para a sua vida? Amém. Eu não sei qual é a área, mas você fala assim, eu preciso de uma novidade de vida, eu preciso romper em alguma área da minha vida, eu preciso que Deus venha com novidade. Eu quero te dizer que o Senhor tem novidade de vida para você. O Senhor tem, e Ele deseja disponibilizar um novo tempo para a sua vida. Deus não nos quer paralisados, Deus não nos quer estagnados, Deus não nos quer olhando para o futuro, projetando um futuro e olhando para que as coisas comecem a não acontecer para você viver esse futuro. O Senhor deseja que você viva coisas novas. Mas às vezes nós não estamos caminhando, galgando para o novo. Por quê? Porque nós precisamos resolver pendências. E que pendências? Pendências que quem sabe estão no nosso passado. E nós estamos colocando num lugar onde nós queremos não mais olhar, não mais sermos confrontados. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para te dizer, para que você viva a novidade de Deus. E Ele tem novidade para você. Resolva as pendências para viver um novo tempo que Deus tem para você. Aleluia. E eu quero te falar uma coisa. Se passaram 20 anos e Jacó, embora ele estivesse num lugar desconfortável, embora ele estivesse num lugar onde estava sendo enganado, eu não imagino que Jacó cogitou voltar para casa. Há pessoas que às vezes estão num lugar onde o Senhor já sinalizou, onde Deus já falou, e você fala assim, mas se eu sair daqui, lá talvez vai requerer de mim um desafio maior. Quem sabe o Senhor não está de fato apertando o lugar, fazendo com que o lugar se torne tão desconfortável, tão inabitável, porque você precisa fazer o seguinte: ou eu saio ou eu morro. Ou eu saio de dentro dessa situação ou eu morro. E a primeira lição que eu quero te compartilhar com você nessa noite: quando Deus quer te elevar de nível, Ele vai te dar sinais. Aleluia. Todas as vezes que Deus quer te posicionar para um nível maior, Ele vai começar a dar sinais que o nível que Ele está desejando para você está chegando. E os sinais acompanharão aos que creem. Que sinais Jacó começou a ter? Observe o seguinte: Jacó estava há 20 anos. Foi enganado a primeira vez com a primeira esposa. Foi enganado depois quando começou a trabalhar e receber um salário. A Bíblia diz que até o próprio pai não paga dos dotes das filhas, que era um direito. Ou seja, ele não deu aquilo que deveria dar para as filhas. 20 anos se passaram. E começa agora um burburinho ao redor de Jacó. Que burburinho? Os irmãos das suas esposas, os irmãos, os cunhados, começou a falar assim: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas do nosso pai que ele está formando a sua herança. Começou o seguinte: sabe que Jacó está rico? Não é fruto do trabalho dele, não é porque Deus é com ele, é que no mínimo ele deve estar enganando nosso pai, é que no mínimo ele deve estar desviando alguma coisa do nosso pai. Começou assim, colocar em xeque, em dúvida, a hombridade e a honra de Jacó. Eu fico imaginando quando Jacó chegava nos lugares e um trabalhador falava: o teu cunhado, os teus cunhados estão dizendo por aí que você está enriquecendo às custas do seu sogro. E eu fico imaginando que Jacó decidia ignorar isso, porque ele pensava: eu não tenho para onde ir. Eu deixei um irmão que me jurou de morte há 20 anos, é melhor eu ficar aqui. Jacó desprezou o primeiro sinal, que foi o sinal dos seus cunhados. Jacó desprezou o segundo sinal. Está lá no versículo 2, quando diz assim:
Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Ou seja, sabe quando o lugar um dia foi acolhedor e agora está hostil? Só passaram por isso. Um lugar que você começa tão bem recebido e daqui a pouco quando você chega parece que você é uma pessoa não grata mais no lugar. Foi o que vai acontecer com Jacó. Jacó não já era mais amado como antes. Jacó já não era mais tão útil como antes. O seu sogro já não se mostrava mais tão amigo como antes. Jacó tem o respaldo das suas duas esposas. Ele chama, observando que os cunhados não estavam ali mais tão amigáveis com ele. Observando que o seu sogro já não estava mais tão amigável com ele. Ele chama as esposas e fala, estou percebendo que o clima está pesado. E as esposas dizem assim no versículo 16, sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Jacó tem o respaldo das esposas o seguinte, eu estou pensando em voltar para casa. Eu estou pensando em ir embora, porque não está dando certo. Ao invés das esposas dizerem assim, não faz isso não, aguenta mais um pouco, é o jeito do meu pai, é o jeito dos meus irmãos, elas falaram, estamos juntos. Versículo 13, o próprio Deus fala com Jacó, coloca aí por favor. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. Agora é o próprio Deus dizendo, chega! Eu já dei sinais para você. Eu já mostrei que o lugar está agora inabitável. Eu já mostrei que as pessoas que poderiam te apoiar não estão mais apoiando. Já que você despreza os meus sinais, já que você tem uma dificuldade de entender que esse lugar não é mais o seu lugar, eu mesmo estou falando contigo. Sai do lugar, resolve a pendência, porque eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um projeto para você, mas para que eu possa cumprir tudo aquilo que eu tenho para a sua vida, eu não quero Jacó, eu não quero alguém que está olhando para trás, que onde passa deixa rastro, mas eu quero uma pessoa que deixe legados. Aleluia. Um homem e uma mulher de Deus não foi chamado para passar e deixar rastro. Você precisa deixar um legado. Aleluia. Jacó passava e deixava rastro. Um dia lá na casa do seu irmão, ainda com seu irmão, o irmão chega do trabalho, cansado. Jacó olhava para o direito de Esaú. E quando Esaú chega e fala, me prepara um guisado, ele estava preparando lá um guisado de lentilhas. Jacó fala, não. Eu só te dou um guisado se você me der o direito da primogenitura. Esaú fala, de que me vale? Eu dei direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó estava acostumado, onde ele passava e me enganava. Só que agora Deus queria levar Jacó para um outro nível. Deus não queria mais Jacó, Deus queria Israel agora. Mas para que Jacó pudesse passar pelo processo de se tornar Israel, Deus precisava permitir que Jacó resolvesse as brechas que ele tinha aberto. Eu estava conversando hoje com a minha mãe sobre uma pessoa. E eu falei assim, minha mãe falou, mas fulano que nunca mais eu ouvi, nunca mais foi na igreja. Eu falei, pediu umas coisas emprestadas à igreja e não devolveu. Toda vez que eu ligo, não atende. E eu falei assim, fulano, não faz isso, você está prejudicando. Eu te emprestei porque não era meu, era da igreja para fazer um evento. Só que essa pessoa, por onde passa, ela está deixando o rastro de uma pessoa que pega as coisas dos outros e não devolve. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para sermos reconhecidos pelas nossas iniquidades e falhas. Deus nos chamou para fazer diferença nesse lugar. Quando Deus falou assim, Jacó, você precisa voltar para sua casa. Jacó sabia o que ele precisava enfrentar. E era resolver uma pendência lá de trás. Resolva as suas pendências. Sabe por quê? A primeira pendência que ele precisava resolver é, eu preciso voltar para o lugar. Eu sei que eu tenho uma bomba para resolver.
Mas eu não posso mais ignorar, porque o Senhor começou a ministrar ao meu coração uma coisa. Escuta isso. Quando a gente começou a compartilhar na célula, as meninas falavam assim: não, acho que eu não tenho problema com fulana. Elas mesmas falavam da pessoa. Diziam assim: mas eu não tenho raiva de fulano. Né? Não foi assim que a gente ouviu? Eu não tenho raiva. Eu falei assim, e Deus começou a ministrar. Diga para elas que o fato de elas terem colocado a pessoa no lugar da indiferença não é o lugar que está resolvendo o problema. Vocês estão entendendo isso? Às vezes nós estamos colocando situações no lugar da indiferença, porque o lugar da indiferença é: ela vive a vida dela, essa pessoa, e eu vivo a minha. E ninguém se prejudica. E Deus está falando: não. Se você está colocando essa situação no lugar da indiferença, ainda é uma pendência. Não é o fato de você ignorar que essa coisa está resolvida. Já deixou um débito sem pagar numa loja, num cartão, e começa os escritórios de cobrança ligando para você, e você começa a abortar a ligação. Você fala: vou ignorar, eu vou começar a mensagem: eu fulano e tal. Aqui é do escritório de cobrança tal. E o senhor tem uma pendência em aberto, um débito em aberto. Você, por favor, entre em contato através do 0800 parará. Quer dizer que você ignorar a mensagem, você está resolvendo sim ou não o problema? Não. Você só está ignorando, mas o débito está lá contando. Os juros estão contando. Não adianta você querer abortar a ligação do escritório de cobrança. Não adianta você não responder a mensagem de alguém que deseja resolver e quem sabe fazer um acordo. Você pode ignorar, mas você ignorar não quer dizer que está resolvido. O débito continua em aberto. Vocês estão entendendo essa palavra? Muitas vezes nós queremos colocar as situações pendentes no cenário, no lugar da indiferença. Eu ignoro isso aqui. Não é o fato de você não ter raiva da pessoa, ou porque você... Não, ela me fez mal, mas eu não tenho raiva dela não. Ela vive a vida dela e eu vivo a minha. O débito está em aberto. A dívida está... Deus está falando para você, está lembrando ao teu coração. Todas as pessoas, que eu não sei quantos anos, pode fazer um mês, pode fazer 20 anos, 30 anos. Você precisa resolver essa pendência. Não é porque você está ignorando ela que ela está resolvida. Ah, mas foi um marido que me maltratou, não estou mais nem com ele, não interessa. Quando você passar a mensagem pedindo perdão e perdoando, não quer dizer que você está querendo voltar para ele, não. Você está querendo dizer o seguinte: fulano, eu libero você do mundo espiritual para você viver as promessas de Deus. Porque eu tenho promessa de Deus e eu quero vivê-las. Aleluia. Eu quero viver aquilo tudo que o Deus de Deus tem para a minha vida. Mas eu só vou viver se eu liberar você. Então está liberado em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te peço perdão em nome de Jesus e acabou. Eu vi situações essa semana de pessoas falando: pastora, eu desbloqueei só para pedir perdão e para perdoar. Amém, filha? Você está liberando no mundo espiritual coisas que estão travadas, porque você ignorou, não estavam resolvidas. Nós temos uma tendência, porque não queremos falar. Eu tenho essa situação também. Eu tenho esse problema também, isso é um defeito meu. Às vezes eu tenho situações que eu preciso resolver, mas eu falo: é melhor ignorar. Se eu ignoro, não confronta. Deus começou a falar: pois é. Mas se você também ignora, você não resolve. E se não resolve, não tem bênção para você nessa área. Vocês estão entendendo isso? É hora de nós começarmos a resolver as pendências do passado. Vamos colocar, por favor, um novo tema. É hora de você lembrar que situações você deixou no passado e Deus está trazendo a sua memória para: se eu quero viver o novo, se Deus deseja que eu viva coisas novas, eu preciso voltar para o passado, organizar o meu passado, fechar as brechas do passado, para que as portas do futuro estejam escancaradas para mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então Jacó precisou fazer isso. Só que Jacó era acostumado a dar gentil. Porque às vezes Deus quer que nós resolvamos de forma
machuquei, fiz o que não deveria, falei o que não deveria, me perdoe. Perdão é porque eu deveria ter feito com você naquela época, isso não fiz, me perdoa. Eu também quero liberar perdão. Jacó, quando ele resolve voltar para Canaã, ele fala, eu vou fazer isso de uma forma melhor, sem confronto, ou seja, não falo nada com meu sogro. Saímos na surdina. Jacó junta suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, seus empregados e fala, vamos sair na madrugada. Já que eu tenho que voltar, porque Deus mandou eu voltar, eu estou obedecendo a Deus. Falar, meia obediência não é obediência completa. Quando Jacó vai saindo com seus filhos, esposas, tudo que ele tinha, 3 dias depois de caminhada, chega a notícia para Labão, Jacó fugiu com as suas filhas. Naquela hora, Labão vai com sangue nos olhos. Vou encontrar esse infeliz que saiu e levou minhas filhas como sequestradas. Quando finalmente Labão está a ponto de encontrar Jacó, escuta, no reino espiritual funciona. Labão foi para resolver aquilo da forma pior. Era um enganador sendo enganado por outro enganador. Era engano em cima de engano, né? Então ele deve ter culpa no cartório. Ele deve ter enriquecido de fato as minhas custas. Por isso que ele está saindo na surdina. Só que uma noite antes de Labão encontrar Jacó, Jacó estava fazendo aquilo que Deus havia mandado. Deus aparece em sonho para Labão. Se tu está no lugar da obediência, ainda que isso te custe, ainda que inimigos se levantem, Deus não vai deixar ninguém tocar em você. Ainda que as pessoas que você pensa que você vai ter que enfrentar, você fala, mas o que vai? Eu vou falar, a pessoa vai zombar, não vai considerar, não importa. Deus vai ser com você até aquele que vai se levantar contra você. Se você está obedecendo ao Senhor, Ele vai honrar a tua obediência. Aí nesse momento, quando Labão vai ao encontro de Jacó e o Senhor aparece para Labão, o Senhor fala assim, olha, guarda-te e não digas nada a Jacó, e não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. Ele é meu, você não toca nele. Ele saiu de lá, não falou com você, mas ele está debaixo de uma palavra. Então você não vai tocar em quem está debaixo de uma palavra. Estão entendendo? Labão botou o rabo para as pernas para conversar com Jacó outro dia. Falou, por que você fez isso? Você levou minhas filhas. Eu nem pude me despedir das minhas filhas nem dos meus netos. Olha, Jacó, eu estava pronto para resolver esse problema na tapa. Mas o teu Deus disse que eu não podia fazer nada contigo. Está no lugar da obediência, ninguém pode mexer. Está no caminho da prosperidade, da promessa, ninguém vai mexer mais. Ninguém vai frustrar. E aí finalmente se despede Labão. Jacó estava resolvendo uma pendência, deixando outra pendência. Vocês estão entendendo? Deus fala, não. Para o novo, você tem que resolver pendência de 20 anos e não pode deixar a pendência atual, senão você vai ter que voltar. Para o novo é resolver antigas pendências e não causar novas pendências. Quem está entendendo essa palavra? Amém. É você resolver e não abrir mais brechas. E aí, finalmente, quando Jacó está perto de chegar de Esaú, vem a notícia, Esaú vem ali com 400 homens. E aí Jacó fala, estou frito. Eu estou em desvantagem, estou com mulher, com criança, com trabalhador. Como é que eu vou lidar, confrontar um homem com 400 homens? Mas na verdade, Esaú nem sabia que Jacó estava indo ao seu encontro. Alguns historiadores vão dizer que Esaú estava indo para uma festa e levava os seus 400 homens. Jacó faz o seguinte, divide ao meio as pessoas e fala para os trabalhadores, leva, mas leva muito presente para o meu irmão. Vai apaziguando o problema.
vai dando os presentes para ele, porque quando ele chegar e ganhar os presentes, no mínimo o coração dele vai estar amansado. Jacó queria usar as antigas estratégias. Aí quando os empregados de Jacó chegam diante de Esaú, cheio de presentes, cheio de boi, de ovelha, de tudo que era bom. Só que Esaú era riquíssimo. Aí Esaú fala: quem mandou esses presentes? O teu servo, teu irmão Jacó. Volta com tudo, diga a ele: não quero não. Aí Jacó pensa: adiantou. O negócio está mais difícil do que eu pensava. Só que aí agora Jacó faz o seguinte: não vai ser da forma natural que eu vou resolver isso. Eu preciso tomar uma decisão em níveis maiores. É sobre isso que o Senhor quer nos levar para esse nível. A decisão de perdoar é arrancar das mãos do diabo toda e qualquer vantagem que ele tenha sobre nossas vidas. Como assim? O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de 2 Coríntios, a segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios 2:11. Não precisa colocar não, mas ele vai dizer assim: perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo está dizendo assim: somente na presença de Jesus é que eu posso fazer umas coisas que vão parecer humilhantes para mim. Somente com uma palavra de Jesus é que eu posso pedir perdão a alguém que tanto me ofendeu e que humanamente não merece meu perdão. Mas eu vou fazer isso porque eu preciso arrancar uma vantagem que o diabo tem sobre a minha vida. Que vantagem? Ele pode a qualquer momento usar essa fragilidade, essa pendência em aberto, para que eu não fique recebendo notificações. Olha, lembra que você tem um débito em aberto? Olha, lembra que você não resolveu? Está correndo juros, está correndo tempo, e você está observando que o teu nome pode ficar sujo, você está observando que tem coisas suas que podem ficar penhoradas. É o diabo dizendo: se tu não paga, eu não recebo uma carta de cobrança na mão, tu sempre vai estar na minha mão, eu sempre vou estar em vantagem com você. Você não se assustou quando você recebeu uma mensagem: senhor fulano e tal, CPF no final tal, estamos notificando que seu processo já está no tal, não sei o quê, resolva, senão algum bem seu vai ser penhorado. O coração vai no chão, sim ou não? Você fala: meu Deus, vai levar a única coisa para construir. É o diabo dizendo: se tu não resolve, eu tenho uma vantagem sobre você. Eu posso passar qualquer... Eu tiro a tua paz na madrugada e passo a mensagem no meio da madrugada. Quando você acorda de manhã, no dia que seria perfeito, você vai receber uma notificação: senhor fulano, seu débito está em aberto e nós estamos entrando nas vias legais. O diabo tem uma legalidade sobre aquilo que você não resolveu. E aí finalmente Jacó faz o seguinte: somente em Deus eu posso resolver isso. Somente Deus pode mudar essa situação, porque o irmão vem lá, com 400 homens, não recebeu presente nenhum. O homem está disposto a cumprir a promessa, o decreto de morte que ele gerou. Vai me matar, os 20 anos se passaram, mas a fúria dele não passou. Quem sabe Jacó pensou: eu ignorei esses 20 anos, mas Esaú não ignorou o meu débito. Esaú não prescreveu o meu débito. Agora Jacó vai para onde? Para um lugar onde ele precisa encontrar com Deus. Um lugar que somente Deus pode mudar a sua trajetória. Queria já chamar o pessoal do louvor, por favor. A Bíblia diz que Jacó agora passa uma noite inteira. Entra na presença do Senhor e fala: Deus, pode pagar, por favor. Deus, eu tenho uma situação aqui. E essa situação está me consumindo. Eu ignorei essa situação por 20 anos. Eu deixei essa situação no lugar da hostilidade, no lugar onde eu simplesmente deixei lá para não mexer, porque para mim era melhor. Mas o dia chegou e eu preciso resolver, Deus. E somente agora, lutando com o Senhor, colocando o Senhor nessa minha batalha, que eu vou conseguir prevalecer. A Bíblia diz que Jacó vai para um lugar que se chama Val de Jaboque. E lá Jacó começa agora a orar, e a Bíblia diz que aparece um anjo para Jacó. E ele começa a lutar para esse anjo, o anjo vai lá e solta milagres no lago. Eu só vou conseguir
Senhor está dizendo, quer viver novo, filho? Quer ir para a novidade de vida que eu digo para você, filha? Resolve essa pendência já. Mas eu não consigo, Deus, porque isso é uma coisa de muitos anos. Pois é. Mas a Bíblia fala que Jacó, diante do anjo, fala, eu só saio daqui. E eu só te largo se o Senhor me abençoar. Nem que eu passe a noite inteira. Mas o Senhor vai me levar para esse lugar. E aí quando a Bíblia diz que já estava raiando o dia. Já estava raiando o dia. Jacó estava ali, precisava voltar para o lugar. A Bíblia diz que ele fala, segura na perna do anjo, o anjo fala, me larga, como é teu nome? O anjo pergunta. Você acha que Deus já sabia o nome de Jacó desde o início? Mas a mudança de nome representava o seguinte, como é teu nome? Meu nome é enganador. Meu nome é murmurador. Meu nome é rancoroso. Meu nome é aquele que não perdoa. Meu nome é aquele que não leva desaforo para casa. Meu nome é aquele que não consegue ter compaixão do outro. Meu nome é aquele que rotula as pessoas como se eu fosse melhor do que os outros. Tantos nomes Jacó pode representar nessa noite. E o anjo fala assim, pois é, Deus tem coisa para você, mas esse nome, essa identidade não vai mais servir. Já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto, como um príncipe, lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Soltou a perna do anjo e foi resolver o problema com Esaú. Sabe o que acontece? Enquanto Jacó estava orando, enquanto Jacó estava se submetendo à vontade de Deus, Deus estava apaziguando o coração de Esaú. Se preocupa como você vai encontrar essa pendência de lá de trás. Não se preocupa com isso. Enquanto você está buscando a face de Deus e vendo Deus face a face, porque aquele lugar foi chamado Peniel, face a face com Deus, era Deus dizendo, quando você busca a minha face, aquilo que está em aberto, aquilo que é em pendência, eu já dei ordem para se apaziguar, eu já dei ordem para resolver a sua pendência, eu já estou dando estratégias para você resolver. A Bíblia diz que vinha Esaú, vinha Jacó. Naquela hora Jacó imaginando que poderia falar. Só que o amor do Senhor constrange. Porque Jacó não encontra um Esaú disposto a matar. Jacó não encontra um homem disposto a cumprir aquilo que ele não fizera 20 anos atrás. A Bíblia diz que esse encontro foi selado com um abraço e um beijo. Está perdoado, débito pago, dívida paga. É assim que Deus faz com quem está determinado a resolver as pendências do passado. Glória a Deus. A Bíblia diz que a partir desse momento, o Senhor declara para Jacó, redora a tua parentela e a tua terra, que agora eu vou te fazer prosperar, Jacó. Tem coisa boa para você, mas estavam rendidos porque você estava segurando algo que você achava que estava no seu controle. Até aquele exato momento, todas as vezes que Jacó se referia a Deus, era o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac. Mas agora não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas agora é o Deus de Jacó também. Amém. É alguém que colocou-se no lugar da obediência. É alguém que sabe que precisa resolver uma pendência e que precisa sair desse nome. O Senhor muda a história de enganador para vencedor com Deus. Amém. De mentiroso para aquele que luta na companhia de Deus e prevalece. A obediência vai te levar para viver novidade de vida. Essa semana eu estou recebendo mensagens das minhas meninas da célula. Pastora, está aqui, olha, inclusive teve um que ficou printando. Passou mensagem para 4 pessoas que ela não falava mais e que ela teve problemas sérios com essas pessoas. Mas ela falou daqui, pastor.
eu fiz a minha parte. Eu falei, amém. Você está liberada para viver áreas que o Senhor está desejando, trazer novidade de vida para você. Eu não sei o que você vai fazer a partir de amanhã, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que Deus está falando para você. Pode ser que você já esteja casado com outra pessoa, mas você precisa liberar no mundo espiritual teu ex-marido, tua ex-mulher. Diz assim, ó, fulano, me perdoa. Eu fiz o que não devia com você. E isso não vai requerer nada em relação a nós, é só porque eu preciso resolver essa pendência com você. Me liberar e te liberar no mundo espiritual. Porque muitas vezes quer ser chamado de Israel. Às vezes a gente quer que Deus modifique a nossa identidade. Mas você precisa ter um encontro, andar na companhia de Deus para resolver as pendências do passado e viver a novidade que Deus tem para a sua vida. Essa não é uma mensagem que você vai sair daqui batendo palma como muitas vezes a gente bate, porque você recebe uma palavra que te arrepia. Mas eu sei o seguinte, se essa mensagem gerar em teu coração o poder de transformação, ela alcançou já o céu. Aleluia, glória a Deus. Se essa mensagem ela trouxe para você algum nível de confronto, de constrangimento, ela já alcançou o céu. O dever está cumprido aqui para mim. Fica de pé. Eu quero que nós possamos cantar esse louvor que eu escolhi viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Mas o viver algo novo é dentro dessa perspectiva. Deus tem algo novo para você. Deus tem novidade de vida para você. Mas você vai ter que também, sabe, para o teu tal de Jacó, lutar com Deus, resolver as pendências, para chegar no lugar onde Deus fala assim, a partir de agora, eu te farei prosperar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vem visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais.